primeiro que tudo, cumprimentar os ilustres colegas de painel. Eu acho que nós vamos ter um momento de discussão longo, porque todos nos desafiamos uns aos outros e, portanto, vai ser muito interessante. Deixarem-me cumprimentar também a APGEL e agradecer muito o convite no nome do Presidente, meu amigo Nelson Guerra. É um gosto estar aqui, uma oportunidade para nós, ASP, é uma oportunidade também para explicar aos gestores a nossa visão e também, de alguma forma, vos desafiar a fazer diferente. Eu, antes de entrar na apresentação propriamente dita, gostava de vos dizer, pelos desafios que já ouvi aqui hoje, que o mundo não para e que nós não podemos viver, olhar para o passado. Nós somos enfermeiros, estamos habituados a antecipar os problemas, a fazer uma análise dos problemas reais e potenciais e evitar que os problemas reais aconteçam. É isso que nós fazemos todos os dias, quando cuidamos dos doentes, qualquer que seja o serviço onde a gente trabalha. A questão é, quando é que nós colocamos essa nossa capacidade ao serviço da nossa profissão? É que nós temos que começar a olhar para a profissão, antecipar o que é que aí vem e perceber como é que nós vamos enfrentar os desafios que aí estão. E vocês vão perceber porque é que eu também estou a dizer isto. É que a minha apresentação começa precisamente pelo enquadramento das carreiras e das alterações das carreiras. Todos nós, eu também tenho que dizer uma coisa, que é, eu já fiz 40 anos de serviço, comecei a trabalhar em 84, tenho 35 anos como enfermeira especialista, saúde materna e obstétrica. Portanto, quando apareceu o 437, eu já era enfermeira, fiz toda a minha carreira no 437 e também tenho pena de ter perdido algumas coisas que estavam no 437, mas eu não sou das que quero regressar ao passado, eu quero um futuro melhor que o 437. E, portanto, dizer-vos que, de facto, nós sentimos essa perda, porque as alterações feitas pelo 247 e 248 em 2009 trouxeram-nos uma grande perda, ou várias grandes perdas. E criaram uma coisa que também é muito interessante não esquecer, é que o 437 era só para funcionários públicos. E em 2009 passámos a ter contratos CIT. E, portanto, convém perceber que a regulamentação de base, a legislação de base de cada uma destas tipologias de contratos é distinta. E tenho pena, tenho que dizer ali ao Sr. Dr. Luís Camejo, que o que está no 10B eu também gostaria muito de alterar. A questão é que isso está na lei geral e o ADHEP não deixa que se faça uma coisa dessas. E, portanto, estamos de acordo, mas é a vida, temos que nos viver com essa realidade e, portanto, os senhores enfermeiros gestores, tal como dizem as teorias e as regras da construção de carreiras, acumulam todas as competências, desde a categoria de enfermeiro até à categoria de enfermeiro gestor, ele que está na lei geral, enquanto mudar a lei geral de trabalho em funções públicas é assim que será. Dito isto, nós tivemos bastantes perdas com o 247 e o 248 e, sobretudo, na estrutura da carreira. Em 2019, nós conseguimos alterar a carreira. E acho que tem uma grande responsabilidade nisso. Fez parte da bendita da greve cirúrgica, que conseguiu que o governo, à altura, alterasse uma proposta de carreira que já estava pré-negociada e pré-assumida, que mantinha duas categorias, a categoria de enfermeiro e de enfermeiro principal. Portanto, nós conseguimos recuperar essas... eu peço desculpa, eu fiz exatamente o que eu não queria que fizesse. Isto para vos dizer que nós temos carreira há 34 anos, não é assim há tanto tempo, não é verdade? E o 437 definiu 5 categorias. E é isso que a maior parte das pessoas que estão sentadas nesta sala conhece e tem pena de ter perdido. A questão é que em 2009 houve uma alteração das carreiras
para 2 categorias e os enfermeiros foram todos resolvidos e colocados na categoria de enfermeiro. Virámos todos braçais. Aliás, os senhores enfermeiros gestores e supervisores continuaram a prestar os seus serviços gratuitamente, apesar de serem considerados enfermeiros. Mantiveram o seu salário porque eram maioritariamente funcionários públicos, ninguém lhes podia baixar o salário, mas os que entraram a seguir continuaram a trabalhar na base da carreira. Alguns deles conseguiram os suplementos remuneratórios de 200 ou 300 euros e, por causa disso, nunca conseguiram que se instituísse a carreira de principal. Eu vou-vos confessar que em 2015 me sugeriram um senhor Ministro da Saúde, que eu respeito muito, que foi o Dr. Paulo Macedo, e eu na altura estava na Ordem dos Enfermeiros, que me disse que ia abrir concurso para principal. E eu na altura fiz uma coisa que me orgulho de ter feito sem ter muita consciência que a minha vida ia ser sindicalista mais tarde. Foi dizer-lhe que não abrisse concurso para principal porque aquela carreira era tão má que era preciso acabar com ela e se houvesse principais era mais difícil de acabar com ela. Eu acho que ele me ouviu porque ele não chegou a abrir esse concurso para principais. E de facto nós conseguimos em 2019 alterar a carreira para 3 categorias, criar a hierarquia, criar o espaço de intervenção próprio dos enfermeiros especialistas, porque não faz sentido nenhum estar a definir a individualização das especialidades, definir competências distintas e fazer esse reconhecimento do ponto de vista da relação, se depois essa diferença de competências não resultar também numa diferença salarial e de valor económico. É suposto que alguém que faz mais formação, ao nível de mestrado neste momento, também possa evoluir para um valor salarial distinto e um pagamento que justifique o seu acréscimo de competências e de responsabilidade. Mas também recuperar o enfermeiro gestor. E eu sei que nesta sala há gente que ainda tem pena, vou dizer assim, ou se sentiu penalizado, sobretudo os supervisores, que foram colocados automaticamente na categoria de gestores. Mas, meus amigos, nós temos que saber, como disse a senhora deputada, a gente não tem tudo o que quer, eles não nos dão tudo o que a gente pede. E nós também temos que começar a olhar para o copo meio cheio e para o copo meio vazio. Os enfermeiros, gestores e supervisores que estavam na categoria de subsistentes, que não tinham direito à progressão, que não tinham direito a aumentar o seu salário até ao fim das suas carreiras, passaram a estar integrados automaticamente na categoria de gestor, passaram a ter progressão, conseguiram com a 80B recuperar os 20 anos de trabalho que estavam contabilizados e que deitaram pontos fora, e isso permitiu-lhes um aumento salarial significativo. É verdade que os enfermeiros supervisores ficaram colocados na mesma categoria, mas também é verdade que nós passámos a ter uma coisa que se chama as funções de direção, que não é bem a mesma coisa que um enfermeiro supervisor, mas que pode ser similar. Nós podemos perceber que as funções de direção são a oportunidade de termos os tais enfermeiros nos CRI, termos os enfermeiros que gerem e dirigem clínicas e de terem os enfermeiros que dirigem departamentos. Todos esses serviços devem estar presentes e devem ter enfermeiros que são enfermeiros ao nível das funções de direção. Esta é a única função em que o acesso é por concurso, também, por um processo de seleção, mas também é um processo que lhes permite ter um contrato em comissão de serviços, que é provisório e que é uma posição que pode não ser vitalícia, a tal capacidade de adaptabilidade. Mas há outra coisa que eu vos queria falar, que é o que é que o Decreto-Lei 71 trouxe. Trouxe um redimensionamento do conteúdo funcional de todas as categorias, de forma hierárquica e complementar, criou funções de direção que, não sendo um cargo vitalício, é um exercício em comissão de serviço na sequência do procedimento de seleção e define pela primeira vez um número mínimo de enfermeiros por posto de trabalho de enfermeiro gestor. E eu tenho-vos a dizer que eu não vou falar de dotações seguras de enfermeiros, vou falar de dotações seguras de gestores, que é para isso que nós precisamos de evoluir. Também há uma coisa que eu preciso dizer, é que esta carreira é de facto uma carreira completamente nova. É a primeira carreira da administração pública em que não é necessário estar integrado
na carreira, na categoria de enfermeiro ou de enfermeiro especialista, para poder concorrer a qualquer uma das categorias. Todos os processos são processos de admissão, todos permitem que se possa concorrer diretamente a qualquer uma das categorias. Ora, esta é uma grande diferença em relação ao 437, e eu sei disso, que tive que progredir as escadinhas todas para conseguir chegar a especialistas. No meu caso, fiz 3 concursos em 2 anos, mas se não os tivesse feito, não conseguia, apesar de ter a especialidade, de chegar à categoria de especialista. Portanto, primeira coisa que é preciso percebermos, isto foi feito assim intencionalmente. A carreira foi negociada com a doutora Marta Temido e ela percebeu a importância, na altura, de termos uma carreira aberta. Porquê que nós quisemos uma carreira aberta? Para que houvesse competição saudável entre as ULS pelos melhores profissionais, mas, sobretudo, permitir que profissionais que saíram do país ou que estão a trabalhar no setor privado ou social possam regressar ao SNS. Desenganem-se quem acha que alguém que fez um percurso de 10 ou 15 anos fora, seja na privada, seja fora do país, vai regressar à primeira posição remuneratória. E o SNS tem que poder competir pelos melhores profissionais e, portanto, tem que ter uma carreira aberta. E há outra novidade que eu vos quero dar, que eu acho que a maior parte das pessoas não tomou consciência. Os contratos em função pública estão em vias de extinção, meus amigos. São todas os LS GPEs, acabaram-se os contratos em função pública e, se repararem, os únicos institutos que continuam a contratar funcionários públicos vão buscá-los ao SNS, porque estão a fazer concursos internos dentro do SNS. Só vão recrutar enfermeiros gestores que já estejam na carreira como enfermeiros gestores e enfermeiros especialistas que já estão nas carreiras como enfermeiros especialistas. Portanto, CTFPs são a extinguir, nós vamos entrar em contratos de trabalho ao abrigo do Código de Trabalho e, portanto, precisamos de uma regulamentação que nos dê essa segurança em termos de condições de trabalho e que se adapte à nossa realidade. E aqui entra o Acordo Coletivo de Trabalho, que será fundamental para complementar o que está na carreira, porque a carreira não tem tudo. A carreira é uma base. E o atraso na negociação do Acordo Coletivo de Trabalho tem trazido muitas dificuldades a toda a gente no dia-a-dia. Eu não posso prolongar a minha informação sobre os requisitos de acesso, mas quero-vos dizer que a única função que exige estar integrado na categoria é as funções de direção. Todas as outras, os concursos, podem ser feitos por quem esteja exterior às instituições, são abertos. A outra coisa que vos queria trazer é para vos ajudar também a perceber as diferenças de conceitos. As coisas evoluíram e nós neste momento temos adjuntos do enfermeiro-diretor e temos enfermeiros em funções de direção e não é a mesma coisa. A nossa carreira permite, e são oportunidades enormes, de ter adjuntos do enfermeiro-diretor, que são cargos de confiança, que o enfermeiro-diretor escolhe para o coadjuvar e que têm integração nas direções de enfermagem, na direção executiva das direções de enfermagem, uma legislação que também urge alterar, que agora são autênticas RGAs, desde que criaram as OLS, e temos os enfermeiros em funções de direção, e os enfermeiros em funções de direção supostamente coordenam outros enfermeiros gestores, dirigem departamentos, clínicas ou grupos de serviços. E, portanto, esta diferença é preciso passar para as instituições, porque somos nós que nos organizamos. De facto, o Decreto-Lei 71 vem dizer que pode existir um posto de enfermeiro-gestor desde que haja necessidade de gerir um serviço ou uma unidade com pelo menos 10 enfermeiros. E como disse o Sr. e muito bem, não há limite, e também o Hélio, não há limite superior. Também diz que os enfermeiros podem acumular mais do que uma unidade, desde que essas unidades, no conjunto, tenham pelo menos os 10 enfermeiros. Eu queria deixar-vos um desafio. Pensem, nós pensamos sempre nos hospitais, e nos hospitais é fácil. É fácil ter mais de 10 enfermeiros. Mas pensem nos cuidados primários. A ASC tem trabalhado bastante para que haja hierarquia nos cuidados primários. Se nós não tivermos hierarquia nas USFs, nas UCCs e nas outras unidades de cuidados primários, nós temos mais de 50% dos enfermeiros sem condições de progressão na carreira.
Portanto, urgente, crescer as USFs para ter pelo menos 10, urgente, crescer as UCCs para ter pelo menos 10, para que nós consigamos ter postos de enfermeiros gestores e consigamos, pelo menos, ter um enfermeiro gestor para 2 unidades, para que não continuemos a ver coordenadores de unidades médicos a decidir as vidas dos nossos enfermeiros e a forma como os nossos enfermeiros se organizam. E isso só depende de nós. Nós temos enfermeiros supervisores que neste momento são funções de direção, temos enfermeiros diretores que têm que ter esta preocupação e têm que o defender junto dos conselhos de administração, que é para isso que lá estão sentados. Deixo o resto para a discussão. Quero-vos dizer que a ASP já há alguns anos defende a alteração das dotações de enfermeiros gestores. E o que está a vermelho são as nossas propostas de redação legislativa que já foram entregues em 2021. A vários governos, a vários deputados, e vamos continuar a insistir até conseguir ter esse objetivo alcançado. O que nós defendemos é que haja um limite máximo de 35 enfermeiros, admito a negociação até aos 40. O que nós pretendemos é que os nossos enfermeiros gestores de facto conheçam as equipas e conheçam os doentes e façam uma coisa que eu conheci na minha enfermeira gestora há 40 anos. Era alguém que visitava os doentes todos os dias, falava com eles, perguntava como correu a noite, que dificuldades é que tinha tido, conhecia os seus enfermeiros e às vezes ia para os cuidados com os enfermeiros, que era a forma de perceber como é que se organizavam. Isso eu quero recuperar do passado. A outra questão é que nós pretendemos que possam acumular serviços desde que o número mínimo de enfermeiros não ultrapasse também os 35. Portanto, nós precisamos definir o limite máximo. São exceção, e nós sabemos que o 437, não, que os 247 e o 248, ao desestruturar a hierarquia, criou enfermeiros gestores por nomeação. Nem sempre foram as pessoas com as melhores qualificações e com os critérios de escolha dessas pessoas muitas vezes foram os que melhor serviam quem estava a dirigir e não quem tinha realmente as competências para assumir esses cargos. Nós devolvemos aos enfermeiros gestores um cargo vitalício que vos dá o direito de contestar a hierarquia até ao topo. Ninguém vos vai tirar o lugar depois de estarem como enfermeiros gestores. E essa independência é fundamental para poderem assumir aquilo que é o vosso conteúdo funcional, major, que é garantir a qualidade e a segurança dos serviços, é uma responsabilidade que é vossa, mas também a outra, também faz parte do vosso conteúdo funcional, é desenvolver a vossa equipa. E para isso vocês precisam de tempo, de dedicação, precisam de espaço para poder trabalhar com os enfermeiros da vossa equipa e para isso não podem ter mais de 35 ou 40 enfermeiros nas vossas equipas. Portanto, como vamos fazer aos serviços indivisíveis? O que vamos fazer aos serviços indivisíveis é dizer que, se não é possível dividir um bloco operatório, se não é possível dividir um serviço de urgência porque tem mais de 100 enfermeiros, então, por cada 35 tem que ter um coordenador que te vai coadjuvar o senhor enfermeiro gestor, que também vai ajudar na avaliação de desempenho, que vai conhecer a equipa e que vai colaborar com ele e que vai ser pago por isso. Por isso, a ASP propôs, eu já vi, peço desculpa, só mais 2 minutos. A ASP propôs, e está neste momento entregue ao Governo, a possibilidade de serem remuneradas um conjunto de funções de coordenação e de assessoria técnica que são assumidas atualmente pelos enfermeiros e que não são remuneradas. Os enfermeiros têm que deixar de dar de borla aquilo que fazem bem feito. As unidades trabalham e funcionam com base no trabalho dos enfermeiros, na organização que os enfermeiros fazem. Mas quando chega a hora da estatística e dos resultados, não aparecemos. E também nos grupos de decisão também não aparecemos. Queria terminar dizendo que juntos construímos o futuro. Tudo o que eu apresentei aqui está público no site da ASP. Dizer-vos que a profissão precisa de gestores com visão empenhados na defesa das melhores condições de trabalho das suas equipas
e que assumam como garantia de segurança e qualidade dos cuidados de enfermagem aos cidadãos. E vou-vos deixar uma realidade que me entristece muito e que vocês têm que deixar de permitir que aconteça, porque não podem ser coniventes, que é esta. Ai, não tenho som. Os enfermeiros forçados a fazer horas a mais. Os serviços de saúde funcionam com horários ilegais e desrespeitam os direitos laborais dos enfermeiros. Para a sua segurança e de quem cuida de si, defenda condições de trabalho adequadas para os enfermeiros. ASP. Juntos construímos o futuro. Muito obrigada a todos.